O apóstolo Paulo advertiu os cristãos de uma apostasia, um afastamento da verdade da palavra de Deus. Ele estava preocupado com as sementes dessa apostasia vivenciada já em seus dias. Antes da segunda volta de Jesus, um evangelho falso entraria na igreja distorcendo a palavra de Deus, que levaria muitos à perdição. Hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Acompanhe agora o que está escrito na palavra de Deus. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 3 e 4. Acredite, o tema do estudo de hoje vai te ajudar a compreender melhor o contexto de Apocalipse 14 e as 3 mensagens angélicas. Vem comigo! Precisamos entender este capítulo à luz do que está escrito no livro do profeta Daniel. A profecia aponta para alguém que se rebelará contra Deus antes da segunda volta de Jesus e que terá grande influência, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. As conjecturas que surgiram entre os tessalonicenses sobre o dia do Senhor, como se vivessem ou como se eles estivessem vivendo nos últimos dias, foram esclarecidas por Paulo como ideias fora do tempo. Ele certamente recebera alguma luz acerca das profecias de Daniel e compreendera que o tempo determinado ainda não havia chegado. Certamente, o retorno de Jesus e o preparo para este dia são temas centrais desta segunda carta escrita aos Tessalonicenses. Paulo, como um bom estudioso das profecias, sabia que antes da segunda volta de Jesus, muitas coisas precisavam se cumprir. Dentre elas, a revelação do homem da iniquidade. O profeta Daniel descreveu esse personagem como um rei. Veja, este rei fará segundo a sua vontade, se levantará, se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel capítulo 11, verso 36. Paulo fala de um período de apostasia que precederia a segunda volta de Jesus. A palavra apostasia não se refere a uma rebelião externa, mas interna, ou seja, o falso ensinamento que surgiria no meio cristão com todo engano de injustiça, 2 Tessalonicenses 2, verso 10. A apostasia que seria liderada pelo homem da iniquidade, o filho da perdição, mencionado no texto do estudo de hoje, ou como descrito em Apocalipse, o falso profeta, Apocalipse 19, verso 20. Saiba que iniquidade significa pecado, e pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, verso 4. O homem da iniquidade não é mais do que um fora da lei, que tanto descumpre a lei de Deus, como seduz as nações do mundo inteiro neste mesmo sentido. Suas reais intenções, no entanto, só serão reveladas em ocasião própria. Desde os tempos apostólicos, é-nos dito que já opera o mistério da iniquidade. Porém, o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo, que agora o detém, for afastado por ocasião da conclusão do selamento dos servos e das servas de Deus.
Ezequiel 9, verso 4 e Apocalipse 7, verso 3. Meu amigo e minha amiga, este homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, operará grandes sinais, prodígios de maravilhas e mentiras. E, se possível for, teria poder de enganar os próprios eleitos. Mateus 24, verso 24. O apelo de Jesus continua sendo o mesmo, principalmente em nossos dias. Vede, cuidado, que ninguém vos engane. Mateus 24, verso 4. Que a apostasia dos últimos dias não tenha poder de me alcançar e nem de te alcançar. E pelo conhecimento bíblico da palavra de Deus, que ninguém, eu disse ninguém, tenha poder de nos enganar. Tenha um dia abençoado. Vamos orar, bondoso Deus, tenha misericórdia de nós, nos dê a compreensão da Tua palavra, nos dê, Senhor, o entendimento, o conhecimento das profecias, para que ninguém tenha poder de nos enganar. Nos dê um dia abençoado na Tua presença e na Tua companhia, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fique na paz. Maranata!